na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A presença do nosso Deus com oração, amém? Senhor meu Deus, Papai querido, Papai amado, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque aqui nós estamos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, no nosso lar, na nossa vida, nos nossos familiares, Pai, nos nossos parentes. Ó, Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque temos ido, Pai, para o serviço, Pai, temos ido, Senhor Jesus, Papai querido, Papai amado, o Senhor tem nos guardado. Abençoa, Pai, aquele que está vindo a pé, aquele que está vindo de carro, de ônibus, que o Senhor, Pai, possa trazer, meu Deus, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, Pai, abençoando, Senhor Jesus, os músculos da tua casa, Pai, abençoando, meu Deus, cada um, Pai, que entrou por estas portas, Pai, em busca, Senhor Jesus, de ouvir a tua voz, Pai, fala conosco, meu Deus, aqui nessa noite, meu Deus, Papai querido, Papai amado, através dos louvores, Pai, através, Pai, do teu Filho, Pai, que vai estar trazendo para a tua palavra. Ó Senhor meu Deus, que o Senhor possa usar, Pai, o teu Filho, Pai, como instrumento, Pai, bem afinado, Senhor Jesus, na tua presença. Pai, fica pois conosco, Pai, aqui neste lugar, Pai, abençoando, Senhor Jesus, os teus filhos, Pai, pois essas bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos começar com 198. 198. Na nossa água, Jesus, o bom amigo. Não tem outro amigo a não ser Jesus. Amém? Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales
o 340. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado o teu nome. 340 é a nossa. Aleluia. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois conquistou ao céu vai. Podes tu dizer também, sou dos tais, um dos tais, aleluia, um dos tais, glória a Deus. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Você não reunido, o morremos na retão. Pelo amor de Deus unido, aclamar em oração. Instrumento permanecido, e no mundo do céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos como nós vamos dizer aqui nessa noite. Seja bem-vindo em nome do
Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, amém? E a nossa irmã Rayane vai estar fazendo essa oração, amém? E logo após, o nosso pastor Gênesis estará trazendo a palavra, amém? Amém. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso. Glória ao Pai do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, Pai, Tu és maravilhoso. Jesus, te damos graças, Senhor. Te agradeço. Mais uma vez poder estar diante da tua presença. Aleluia. Senhor, em tua casa, Senhor, para te adorar, Senhor, e exaltar o teu nome. Pai, que nesse momento, Senhor Jesus, tenha Glória a Deus, aleluia. Pai amado, para receber, Senhor, da tua palavra, entender, Senhor, compreender e guardar, Senhor, as nosso coração. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada vida que aqui se encontra, Pai, aqueles que ainda estão vindo, Senhor, a tua casa, Senhor, guarda, Senhor, e aquele que não é, Senhor, também derrama da tua graça, Senhor, grande e força, Senhor, segura nas nossas mãos e nos ajuda a caminhar. Assim te peço, fica conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmão. Amém. Pai do Senhor, você que está nos assistindo dos lados, Deus abençoe a todos. E eu gostaria de pedir aos irmãos que aceitem, porque nós vamos estar lendo a palavra. O nosso assunto é falar em línguas. Nós vamos estar tratando desse assunto. Mas antes de falarmos deste assunto, eu quero lembrar que o dom de línguas não é muito discutido, porque quando houve a descida do Espírito Santo, lá no capítulo 2 dos livros de Atos, obviamente que ali, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo, que era uma promessa que Deus fizera através de Joel, lá no capítulo 2, 28, ali o que ocorreu foi Deus usando os discípulos para falar em línguas e idiomas. Não é? Nós não podemos nunca confundir. E também nunca podemos dizer que não exista língua estranha que ninguém entende, que essa língua nós vamos estar abordando hoje. Amém? Mas eu quero que comecemos assim. Há uma necessidade do crente ser batizado no Espírito Santo. Os irmãos dão amém? Amém. Graças a Deus. Porque se o Mestre Jesus, vamos dizer assim, o Mestre Jesus, O mestre que esteve aqui, disse aos seus discípulos, e agora nós vamos ler na Bíblia. Abra sua Bíblia, mesmo sentado aí. No capítulo 24, no versículo 49, o Senhor estava já, depois de ter ressuscitado, ele já estava em vias de ser assunto ao céu. Ele deixou uma instrução para os discípulos. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia aí. Eu disse Lucas 24, 49. Vamos ler juntos? Vamos lá. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga poder. Poder. O que é poder? Poder é alguma coisa que nos prepara para fazer ou ter autoridade sobre alguma coisa. Então, por que essa mensagem aqui? Quando nós lemos lá, abra a Bíblia em Marcos agora, no capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 15 até o 17. Abriu. Eu disse Marcos 16, 15 a 17. Vamos ler juntos? Repita comigo, por favor. Vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Nós percebemos aqui que está muito implícito o batismo do Espírito Santo e falar línguas. Quando nós
nós vamos lá para Atos, no capítulo 19, vamos lá. Eu disse Atos, capítulo 19. Vamos ler os primeiros versos do capítulo 19, porque Paulo, na sua caminhada na evangelização, ele chega exatamente na cidade de Éfeso, uma cidade muito importante da época, não é? E ali ele achou um grupo de discípulos. Vamos lá, eu disse Atos 19, vamos ler os primeiros versos, diz assim, vamos lá. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia dito, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Bom, quando vocês ouvem falar e foram batizados em nome de Jesus, existe um grupo que os unicistas, que eles dizem que o batismo deve ser feito só em nome de Jesus, mas há um equívoco deles, e eu, como agora ministrando para vocês, eu quero esclarecer. Porque o batismo que Jesus mandou fazer, ele deu a fórmula que era para ser batizado. Como é que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Como é que ele disse? Batizando-os como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deu a fórmula. Ninguém pode mudar o que Jesus fez, ou o que ele falou, ou o que ele ensinou. Ele deu a informação completa. Aí você diz: mas por que aqui está escrito que foram batizados em nome de Jesus? Vamos lá. Por que aqui eles estão informando? Olha só. Em que batismo somos batizados? Como é que eles disseram? No batismo de... Então, o batismo de João. Por que o nome recebeu o batismo de João? Porque ele veio batizando por ordem de Deus. Ele não inventou, não maquinou, não resolveu criar uma novidade no reino. Deus o enviou, não é? E ele disse: aquele que me enviou a batizar, disse, aquele que o Espírito Santo desceu, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João tinha uma ordem direta de Deus para fazer o batismo. Não é? Ele tinha uma ordem de Deus. Mas quando Jesus enviou para batizar, não é? Quando ele enviou para batizar, ele deu como seria o batismo. É muito comum, vamos falando dos políticos, como um político cria uma lei, como é que essa lei recebe a designação, a nomenclatura? Por exemplo, Candy criou a lei dos impostos. Então, era chamada a Lei Candy. E assim sucessivamente, as leis recebem o nome de quem cria. E o nome de Jesus é que, se nós prestarmos atenção, Jesus não era aceito como Messias pelos judeus. Então, se vocês prestarem atenção, tudo que os discípulos faziam vai em nome de Jesus. Vocês vão curar em nome de Jesus. Esse se ergueu em nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é o nome mais importante para nós usarmos. Eu me lembro quando eu estava fazendo missões no Rio de Janeiro, e que entrei numa casa, e lá entrei para orar por uma pessoa endemoniada.
E quando um indivíduo me viu lá, mandou que eu saísse da casa. Você se põe-se daqui para fora. Eu olhei para ele e vi que não era uma pessoa que estava falando, era o próprio Satanás que falava. Os olhos dele pareciam duas bolhas de sangue. E ele me ordenou, sai. Eu disse assim, olha, eu não vou sair daqui, porque eu estou aqui. Em nome de Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui em nome de Jesus. Sabe o que ele disse para mim? Não vai sair não? Saiu de onde eu estava, entrou no local, pegou uma faca que era mais um punhal bem grande e veio na minha direção. Ele estava endemoniado, ele com aquele punhal na mão. Você sabe que o endemoniado ninguém segura ele. Porque, em geral, uma pessoa que está endemoniada, você diz assim, um demônio, nunca tem um demônio ali, tem uma legião. Aquele gadareno lá, sabe quantos demônios tinha naquele corpo? Segundo os melhores estudiosos, ele tinha 6.000 demônios no corpo. Agora imagine 6.000 demônios. Ele arrebentava correntes, imagina correntes de ferro, ele arrebentava. Como é que alguém vai conseguir? Eram os demônios que estavam ali. E quando foi perguntado o nome, porque eles... Qual é o seu nome? O nome é Legião, porque nós somos muitos. Aí o historiador vai para uma legião romana que tinha 6.000 soldados. Mas ele disse isso para mim. Não vai sair não? Pegou aquela peixeira, aquela coisa enorme e veio na minha direção. Eu olhando para ele, eu estou olhando para vocês, mas ali eu não estava sozinho. Não, eu não estava sozinho. Aleluia. Porque o homem sozinho está correndo, né? Mas eu não estava sozinho. Ele vinha andando comigo e eu olhava para ele, como estou olhando para vocês, numa calma, numa paciência que só Deus pode te dar nos seus apertos, nas suas dificuldades. E eu olhava assim para ele, entendeu? E ele vinha adiantando. Quando eu estou olhando para ele, o próprio Satanás veio do meu lado e me deu um conselho: foge, pastor. É melhor que a notícia de um pastor covarde do que um pastor bom. E eu olhei assim para Satanás, que é coisa espiritual, gente, e disse: olha, eu já renunciei tudo até a minha vida, eu não vou sair daqui. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Eu estou dizendo para vocês o que eu vi, né, que me contaram. Era um portal sem porta. Ele chegava até próximo do portal. Quando chegava no portal, ele batia no escudo do fuzil, eu vi o barulho e voltava. 3 vezes ele tentou chegar até onde eu estava. Não conseguiu. Chegou, sentou à mesa, botou a mão assim em cima da mesa e eu vi ele levantar e desferir um golpe naquela mão que atravessaria a mão e até a mesa. Depois eu olhei para a mão dele e estava nem riscada. Coisa diabólica mesmo. Mas depois que ele fez isso, que eu vi o estado que ele ficou, o Senhor traz aquele homem. Aonde eu estou? Porque, irmão, você está em Cristo? Diga assim: eu estou em Cristo. Você está em Cristo, você está no Todo-Poderoso. Nada te toca, nada te chega, nada te vence. Porque não é você, Deus. E naquela hora que eu fiz essa oração, traz aquele nosso meio, largou a faca, baixou as mãos e veio andando assim, triste. E quando ele chegou onde eu estava, aí Deus o libertou. Quando Deus o libertou, sabe o que ele fez? Nós vamos pregar na nossa igreja lá em Jardim. Deus fez a obra. Aleluia. Então, veja o nome de Jesus. Diga assim: o nome de Jesus. Nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. Está lá no capítulo 2 de Filipenses, do verso 5 até o 11, você vai ver, né? O conselho em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez semelhante ao homem, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Pelo que, agora bem, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Sabe que nome é? Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Então o batismo, a cura e tudo mais tem que ser em nome de Jesus. Amém. Daí os discípulos propagavam: foi em nome de Jesus. Esse foi curado, é no nome de Jesus. Então dá uma explicação só para clarear na nossa mente que aquilo era uma fórmula de batizar.
a doutrina italiana estava em vigor, não é? Grandes estudiosos deixam claro isso e eu estou passando para vocês. Mas o nosso assunto, qual é o assunto mesmo? É falar em línguas. Falar em línguas. E para nós estudarmos isso, o tempo passa, né? Mas eu paro quando não der para seguir. Abra sua Bíblia no 1 Coríntios 14. Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou ler um pouco, depois eu paro e vou para o comentário. Agora vocês ouvem, mas me acompanham. Aqui vai falar sobre a ordem do culto. Por que eu estou falando em português? Porque vocês entendem. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Não tem dificuldade? Mas se eu começasse a falar em grego, eu não conheço grego, eu não falo. Conheço porque eu estudei, porque o curso que a gente faz tem noção, mas não domina o idioma. Se eu falasse assim, eu vou ler: Tiso é aionius. O que eu falei? Não sei. Não é? Realmente o senhor está falando grego mesmo. Então, se eu falar outro idioma, é aquilo que Paulo vai dizer, isso que eu vou mostrar para vocês, que quando nós usamos um idioma diferente, o que eu preciso fazer? Trazer um tradutor. Eu preguei na Bolívia, eu tinha que falar boliviano, e eu, apesar de ter estudado um pouco no espanhol, né, mas não dava para eu pregar e manter uma mensagem. Então eu exigi, não, vocês vão dar. Eu cheguei até a sentar com a professora boliviana, que ele disse: não, o senhor pode falar, o senhor fala devagar que nós vamos entender. Aí eu pedi uma professora boliviana: senta aqui. Comecei a conversar com ela, eu não entendo. Ah, você não está entendendo o que eu falei, né? E eu vou ficar pregando aqui 40 minutos, depois eu ouvi como ouvi de uma pessoa que eu fui evangelizar na casa dessa pessoa. Depois que eu terminei, falei uns 20 minutos, não entendo, eu não tinha entendido nada do que eu falei. O que eu fiz ali? Perdi meu tempo. Então, a língua como ordem no culto, que é isso que nós queremos falar, não é? Então o capítulo 14 diz assim: seguir a caridade e procurar com zelo. Eu estou lendo 1 Coríntios 14, 1. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Agora vamos lá, para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, se alguém for formado numa língua estranha, que venha um intérprete para que a igreja seja edificada. Não adianta usar termos, vamos dizer, altamente, vamos dizer assim, eruditos, né? Porque uma vez uma pessoa pregou e todo mundo elogiou: mas que homem, como ele fala bem, que palavra, você entendeu o que ele falou? Não entendi nada. Ele foi elogiado, mas não deixou resultado. Você precisa de deixar resultado, e o resultado, para isso você tem que ser explícito. Por isso é que se chama um ensino didático. Quando você fala uma frase que não é de domínio público e traz a aplicação dela de modo que seja entendida por todos. Vamos lá. O que fala em línguas, o que a Bíblia ensina sobre falar em línguas? A Bíblia ensina que falar em línguas é um dom de Deus, principalmente para a edificação pessoal. Nem todo crente fala em línguas, mas é um dom bom que devemos desejar. O falar em língua deve ser controlado para não causar desordem no culto. Porque se falar em língua estranha, eu gosto de ver um pastor pregando, um bom pregando, e fala, mas ele logo vem com o nosso idioma. Foi visitar, fala, né? É bom, é lindo isso.
Mas enquanto você fala a língua, eu não entendi nada. E digo mais para você, nem o que fala entende. Né? E se trata de uma edificação muito do campo espiritual. Você se alegra, né? Mas você não entende. Visto então também não entende. O que é falar em línguas? Línguas estranhas é um dom que Deus dá para falar em língua que você não aprendeu. O Espírito Santo guia totalmente a sua oração, e essa língua pode ser, eu vou dar aqui alguns tópicos, conhecida. Outras pessoas do mundo falam essa língua que poderão entender o que a pessoa está dizendo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Se alguém se falar em Pentecostes, eles falaram línguas estranhas, eu também falo. Calma aí. Ali foi línguas estranhas para eles e para alguns, mas não para os ouvintes. Ali, porque Deus pode me usar e te usar em um idioma para falar. Eu vou pregar na Bolívia, ao elemento de interpretar, porque a metade, depois da metade, o povo disse assim, depois da metade, o Senhor já falava a nossa língua. Quer dizer, até o meu subconsciente, tanto ser assim, traduzido, eu acabei captando, porque o espanhol é muito próximo do português, né? Como sinal para os judeus de outros países que estavam visitando Jerusalém. Lá em Atos 2, no versículo 4, fala, quer ver? Só para a gente gravar, vamos ler Atos, eu disse Atos 2, versículo 4. Isso é porque é bom sempre usarmos a Bíblia para confirmar o que estamos ministrando para vocês, está certo? Assim, eu disse Atos, capítulo 2, e o versículo 4, vamos lá, o 4 diz assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora o 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O que é que vocês entendem aqui? Que os judeus espalhados por todo o mundo, vamos dizer assim, estavam ali por causa da festa do Pentecostes. Acontecia isso. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confuso, olha só, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, vamos dar um exemplo aqui, tinha brasileiro, tinha inglês, tinha francês, tinha alemão, enfim, e cada um, o que falava inglês, ele ouvia inglês, alguém falava inglês para ele. O que você está falando, né? De repente pode acontecer. Eu contei isso aqui, vou repetir, nosso pastor Dario Figueiredo teve aqui nessa igreja aqui. Deixa eu falar, irmão Antônio, se lembra de pastor Dario Figueiredo? Vocês todos vão lembrar que são mais antigos aqui, não é? Pastor Dario, na Marinha, estava fazendo uma viagem para os Estados Unidos, o navio dele ficou próximo, e ele olhava, estava lá na igreja batista americana, e o companheiro dele falou, vamos assistir o culto agora de manhã lá, que eles têm uma escola boa e tal. E o pastor Dario disse, o que eu vou fazer lá? Eu não entendi nada que eles estão falando. Eu falei, pastor Dario, entendo um pouco de inglês, então eu vou traduzir para você. E o pastor Dario entrou com ele na igreja e ficou do lado dele assistindo. O pastor, o professor ministrava e o rapaz ia traduzindo para ele. De repente o Espírito Santo tomou o pastor Dario. Ele levantou, e o pastor Dario pregava, mas falava a língua que não era fácil, né? E ele foi tomado em inglês, olha só, ele foi tomado em inglês, entregou uma mensagem que deixou os americanos glorificando o louvor. E o amigo dele ficou olhando para ele e falou, quer dizer que você não sabe mesmo. Rapaz, só não vou te dar um tapa aqui, porque nós estamos dentro da igreja. Você bem que merecia, né? E fez, eu estou aqui interpretando para você. Olha, ele falou corretamente inglês. O Adair ficou assustado para você. Foi inglês que eu falei? Olha, eu nem sabia. Então você pode se usar. Você pode se usar, não é? Então pode acontecer. Então é também falar em idiomas. Guarde isso, né? Só para eu prosseguir aqui. Língua conhecida de outras pessoas do mundo falam essa língua e poderão entender o que a pessoa está dizendo. Isso aconteceu no dia do Pentecostes como sinal. Nesse caso, Deus normalmente usa uma pessoa que está orando no Espírito para entregar uma mensagem a alguém por perto que sabe essa língua. Interessante que um dia nós estávamos preparando para fazer
o programa Hora da Restauração, 1962-63, era um programa que atravessava fronteiras até. E aí entrou um judeu, não é, que foi atraído pelo programa e tudo mais, estava lá entre nós. De repente o irmão foi tomado, sabe o quê? Em hebraico. Aquela língua esquisita, e o homem falando, e o judeu baixou a cabeça. Depois ele chegou perto do pastor Eurico Guimarães Maia, hoje saudosa memória, e falou: doutor Eurico, este homem fala hebraico? Eu disse assim: meu irmão, o senhor não fala nem português, ele é analfabeto. Vocês estão entendendo? Eu tenho que é línguas simples, não é? Para não confundir, não é? Deus. Primeiro, entenda uma coisa: nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele só dá profeta, ele usa uma mula. Mas se ele usa mula, ele usa quem ele quiser. Ele já usou até o minhoque, ele chegou lá embaixo, viu Jonas muito alegre. Eu estou mostrando só o poder e a abrangência do poder de Deus. Estava lá aquela minhoquinha lá trabalhando, abrindo lá uns buracos, água, coisa assim e tal. Ele disse: olha, vem cá você vai comer a raiz daquela árvore, aquele meu profeta lá, vocês foram lá comer a raiz, aquela comureira que ele estava tomando, segundo o dia seguinte. Vocês estão percebendo quem é o Deus que vocês sabem? Que nós sabemos? Digam comigo: Ele tem todo o poder. Todo o poder mesmo. Não há nada difícil em você para o nosso Deus. Aleluia. Aí você tem que encher de coragem, se encher do Espírito Santo, como está lá em Efésios 6:10, revestidos do Senhor e da força do seu poder. Esse revestimento vem do Espírito Santo na tua vida. Então não estranhe nada, apenas fique no óleo e da palavra, porque ele nunca vai sair da palavra. Esse é o erro de muitos. Tomam atitudes de revelação sem procurar, não é, permear e ver se tem base nas Escrituras. Tem que ser bereano. Como é que eram os bereanos? Eles ouviam os apóstolos, examinavam nas Escrituras para ver se as coisas que estavam ensinadas tinham base na palavra de Deus. Nós temos um livro que nós sempre gostamos de recitar, no Salmo 119, 105. Vamos repetir? Vamos lá recitar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você tem que parar e pensar nisso. É a palavra. Aqui está esse livro de capa preta, que alguém já disse que é a consciência dos cristãos. Graças a Deus. E tem que ser. Habite a palavra de Deus na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Senhor, tu vai comigo, eu vou. Se tu não vai, eu não vou. Não é? Eu estou aqui porque precisei e busquei de Deus, porque se eu ficar aqui sozinho, vocês não vão me suportar. Mas se o Espírito Santo me usar, vocês vão ser abençoados. Amém? Língua desconhecida, uma língua que ninguém conhece. Não são sonhos sem sentido, são palavras que ninguém entende, exceto Deus. Aí é o 14, versículo 2 que eu li. Ninguém entende, nem você entende, mas você é edificado. Porque agora você está falando uma língua que só Deus entende. Está aqui no capítulo 2. Vamos ler, só para eu poder falar e trazar nas Escrituras. 14, 2 diz o quê? Porque o que fala a língua é estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e Espírito fala de mistérios. Isso é dom de Deus. É porque crê, é para o que busca e o que está procurando se aproximar mais de Deus. Amém? Então, serve principalmente para a edificação pessoal, né, de quem ora, salvo quando Deus dá interpretação a alguém. É um ato de entrega total a Deus pela fé. Você se entrega total pela fé e aí consegue ter essa comunicação que você não entende, mas você é abençoado. Quem fala em uma língua estranha normalmente não entende o que fala se não tiver ninguém para interpretar. Por isso Paulo diz que é bom pedir a Deus o dom de interpretação, para que sua mente seja edificada, não só o espírito. O
Orar no Espírito é bom, mas orar também com entendimento é melhor, não é? Porque entramos na presença de Deus, é como o culto que nós oferecemos a Deus, está aqui em Romanos, no capítulo de número 12. Como é que está escrito em Romanos 12, 1? Vamos lá, só para a gente guardar, mas sempre com a palavra. Agora o que diz Paulo aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aqui com o nosso raciocínio. Nós somos seres racionais. Deus criou os animais com a força da sua palavra, mas o homem ele teve cuidado de, com as suas mãos, preparar esse corpo, que é um mistério que, com todos os milênios que os homens estudam, ainda não descobriram tudo que esse corpo é, tem e faz, não é? Mas o que acontece? Cada cantinho desse corpo, cada detalhe desse corpo foi feito pelas mãos do Criador, e tudo tem um porquê. Então o que nós precisamos saber? Que essa capacidade racional não vem só de nós, não é? Porque o homem tem um corpo, digo comigo, corpo, alma e espírito. Como é que nós nos comunicamos com Deus? Pelo corpo, pela alma ou pelo espírito? A alma é a força daqui, mas a sua comunicação está aqui. Vamos lá, para a Bíblia, né? Capítulo de número 8 de Romanos. Olha o que diz o verso 16. Olha só. Vamos ler juntos o verso 16? Juntos, vamos lá. O mesmo Espírito, o Espírito com letra maiúscula, você já sabe a quem se refere, né? O Espírito com letra maiúscula na Bíblia está falando de quê? Espírito Santo. Obrigado. Espírito Santo. Vamos lá. O mesmo Espírito, agora aqui com letras maiúsculas, testifica com o nosso Espírito com letra minúscula. Esse Espírito com letra minúscula, que Espírito é? É o nosso Espírito. É o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então essa comunicação desse Deus, entre Deus e nós, é o Espírito de Deus com o nosso Espírito. Até a adoração, está aqui no capítulo 4, no livro de João. Eu gosto da Bíblia, porque na Bíblia a gente lê e não fica só eu passando a pensando de onde que ele tirou isso, né? Então olha aqui no capítulo de número, deixa eu ver aqui, ó, 23. Eu disse 4 de João 23. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura atrás que assim o adore. O 24, o que ele diz? Deus é espírito. E importa que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O espírito que está aqui dentro deste corpo, um dia vai sair deste corpo, não é? Então, se você ler Gênesis 2,7, que diz: e soprou Deus no corpo e o homem foi feito alma vivente. Então, a alma vivente é a vida desse corpo. Então, se o espírito entrou no corpo e o homem foi feito alma vivente, quando o espírito saiu do corpo, o que acontece? O que acontece no corpo? Ora, 12:7 de Eclesiastes, o que diz? E o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus. Tá bom. Será que todo espírito volta a Deus? A pergunta é pertinente, não é? Porque há uma interpretação. Hoje eu fiquei conversando com o evangelista Paulo sobre correntes de pensamento. E nós temos correntes A, B, C, até D. De tantas divergências de interpretações que existem. Mas alguém acha que o homem morre e fica no pó da terra dormindo. Está dormindo lá. Mas não é isso que a Bíblia fala, não.
O que vai ficar dormindo lá é esse corpo aqui, ó. Dorme aí. Assim, mas pastor, ele não desintegra, desintegra. Ele vai desintegrar, vai desaparecer, mas Deus, eu já falei sobre o poder dele, né? Ele vai chegar e vai chamar os gêmeos, e se ele for morrer, eu estou achando que eu vou no arrebatamento. Não é? Mas vamos lá, se morrer, o que vai acontecer? Vai desintegrar, vai virar pó, vai desaparecer. Mas para Deus, aqueles genes que foi lá para o pó, ele vai chamar e vai levantar inteiro, só que vai levantar incorruptível, imortal, imperturbável. Um corpo igual que Jesus está. Sabe como é que Jesus está no céu? Ele não está igual os outros seres que habitam lá. Ele está num corpo igual ao meu. Olha para mim, olha para você. É nesse corpo que ele está lá. Só que ele está com o corpo glorificado, incorruptível, imortal. Ele não morre mais. Ô glória! É o sumo sacerdote eterno que está lá intercedendo por mim, por você. Aleluia! Aleluia! Amém? Amém. Então, são essas coisas que nós precisamos entender sobre espírito, alma e corpo. Não é? Porque o espírito vai sair. O doutor, o seu chefe, hoje descansa no Senhor, conheci pessoalmente, né, lá no seu livro de Eclesiastes 7, ele bota espírito e alma. Ele disse: põe para o Senhor que fala muito em alma, alma, espírito, espírito, alma. Deixa essas informações de lado. Vamos ficar com a Bíblia. O espírito vai voltar para Deus. Porque Paulo, olha só que coisa interessante. Vocês não estão aprendendo sobre línguas? É que quando eu falo sobre línguas, eu tenho que ser dissertante também para não deixar nenhuma dúvida. Quando Paulo está aqui, vamos lá. Eu disse Filipenses 1. Abre aí. Vem, eu vou passando para vocês, tá? Eu disse Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler do 21 ao 23. Olha o que Paulo diz aqui, presta atenção. No 21 ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer, aqui diz ganho, em outras versões diz é lucro. O que é lucro? Ou o que é ganho? É aquele resultado que nós temos do nosso trabalho, do nosso esforço. Então ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. No 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. O 23, para fechar, ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, ter desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Eu acho que ninguém, nem eu apóstolo, nem profeta, nem nenhum salvo de Deus poderia dizer o que Paulo disse aqui. Por quê? Vou fazer um desafio aqui. Por que Paulo diz isso? Por quê? Quem é que já esteve na Bolívia? Ninguém? Eu estive lá. Olha, a pobreza lá não é fácil. A situação lá é terrível e difícil. Por que eu posso falar? Pastor, Paulo recebeu uma revelação do céu. Deixa eu chegar lá. Mas por que eu posso falar da Bolívia? Porque eu estive lá. Você esteve lá. Agora, eu já entrou no nosso. O que Paulo podia falar? Está lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele fala: conheço um homem, se o espírito na carne não sei descansar, olha, vai dizer, foi ao terceiro céu, ao paraíso de Deus, e viu coisas que ao homem não é lícito contar. O que ele estava dizendo? Eu posso imaginar, vocês permitem que eu imagine aqui? Não vou falar, vou imaginar, agora eu vou falar a minha imaginação. Paulo esteve lá, morada de Deus, num lugar que não há cientista capaz de olhar, mas ele está lá. Terceiro céu, lugar que Deus habita, habitação de Deus. Ele está lá com seus anjos, com a sua glória, com seus salmos. Aí eu vou imaginar, me permito aqui. Paulo sentou e começou a conversar com Abraão. Abraão, depois Adão, você foi o primeiro, olha. Aí
se Paulo conta isso aqui, ele quer dizer: esse homem está louco. Arranje uma camisa de força e leve esse homem daqui. Eu estou imaginando, porque ele disse: o que eu vi lá, ao homem pluralíssimo falou. Aleluia. Por que ele disse? Quem é que ia entender Paulo, queridos? Ninguém ia entender. Eu, às vezes, começo a contar as manifestações de Deus por misericórdia no meu ministério, nas minhas viagens. E uma vez que eu estava pregando sobre curas miraculosas que Deus tinha feito, Deus no meu coração disse: para. Esse povo está pecando, eles não estão acreditando em você, eu tive que parar. Porque às vezes os crentes, nós contamos de coisas, é aquilo que Jesus disse: eu falo de coisas materiais, vocês não entendem. E se eu falar das celestiais, imagine Jesus começar a falar o que é a glória, o que é a eternidade. Porque uma vez alguém, falando de ressurreição, ele falou: Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele compreende todos vivem. Até os que estão no inferno estão vivos. Porque vai morrer esse corpo na separação. Os que não têm o Senhor estão como o rico da história de Lázaro, no capítulo 16 de Lucas. Não é? Estão lá. Mas estão lá. Mas eles têm consciência daqui, com certeza. Naquela janelinha que Deus abriu ali, quando conta a história do rico Lázaro, né? É tanto que ele, o rico, que estava lá no inferno, ele lembrou dos 5 irmãos que iam para o mesmo lugar, pediu que Lázaro voltasse. E Deus disse: ele não ouve, ou não aceita Moisés e os profetas, se referindo à palavra e os profetas que estavam profetizando, não creriam, ainda que Lázaro voltasse. Então não pense você que essa história mentirosa que o centro espírita conta, que você vai consultar aí e começa a conversar com uma pessoa morta: ah, eu fui lá, ouvi fulano, ele contou uma opção de coisa lá. Mentira. Saiu daqui, Deus não permite mais contar. Não adianta você achar, foi embora, passou. Não adianta você cultuar, não adianta você guardar. Há pessoas que vão no cemitério chorar na frente da sepultura. Tudo bem, é problema seu. Se você vai lá e chora e sai satisfeito, vai lá, faz esse problema. Mas não tem resultado ali, não tem mais nada. Fechou os olhos, acabou. O ciclo de vida é hoje. Hoje eu estou aqui. Amanhã só Deus sabe. E vocês também. Mas é isso que eu quero dizer. E eu dizendo isso, estou falando exatamente do que é eterno em nós. É o Espírito. O Espírito. Por que o Espírito? Porque o Espírito é uma partícula de Deus que está em você. Não vai morrer nunca. É imortal. Porque Deus não morre. Não é? Então, eu me lembro no dia 27 de março. 27 de março de 2005 eu infartei, não é? Eu infartei e comecei a morrer. E eu senti que o meu espírito estava saindo do corpo. Chamei a esposa e disse: olha, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Ela clamando, e eu glorificando: glória a Deus. Agora eu vou pisar na eternidade. Agora eu vou estar com o Senhor na eternidade. Só que quando eu estou falando assim, deu aquele tranco e eu voltei. Eu nem sabia que tinha infartado. Esse moço aí ficou, eu disse que eu tinha infartado. Estava lá comigo, me levou no hospital no dia seguinte. E aí fiquei lá no dia 27, 28, né? Foi do dia 28 até o dia 14 de abril. Aí voltei, estou aqui ainda, renovado, cheio de planos. Se Deus Aleluia. Mas então é o Espírito, não é? E o Espírito é um lugar tão importante nosso, que é o lugar em que Deus quer habitar em você, não é? Por isso que eu expliquei aqui que quando se fala das 3 avenidas perigosas na vida da gente, estão lá em 2 de 1 João 14, 15 a 17, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, são 2 avenidas perigosas, mas essa acontece na carne. E a soberba da vida, essa parte soberba, o homem não peca na carne, ele peca no espírito. É quando o homem se autodeclara: sou eu que mando, eu não estou aqui para seguir a cabeça de ninguém. Foi o que o Satanás fez, né? Ele era o anjo de luz, aonde ele chegava e irradiava. Diz os estudiosos de gemologia que o Lúcifer
era a quarta pessoa mais importante que tinha no céu. Pai, Filho, Espírito Santo e Lúcifer. Ele era fervidor de medidas, querubim ungido. Só que ele não tinha uma coisa, pastor Luiz. Ele tinha tudo, não é? É o mais importante, que lá no céu existe hierarquia. Lá existe hierarquia. Então ele era o mais importante, estava numa posição muito importante, mas ele não era adorado. O problema dele era ser adorado. Está lá no capítulo 14 do livro de Isaías. E se você ler lá, você vai encontrar quando ele diz no coração dele: subirei acima das estrelas de Deus, vou exaltar o meu trono, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Aí está. E você não esqueça de uma coisa: a soberba é você tomar o lugar de Deus, é você querer ser o que você é, o chamado egocentrismo. O antropocentrismo tomou lugar do teocentrismo no mundo. Lá nas idades medievais foi quando Deus deixou de ser o centro e o homem passou a ser o centro. E hoje ele está. E ele quer ser, né? E o que Satanás quer é ser adorado. Se você não passa adorado, quando é que você adora ele? É quando você deixa o Senhor e começa a fazer a vontade dele. Porque foi o que ele disse: prazo e adorar. O que ele mostrou para Jesus? Que é o reino dele: é miséria, é desgraça, é tudo que não presta. Você é só ligar a internet que você vai ver o reino de Satanás, onde ele governa. Daí você tem que estar muito vigilante e consagrar os teus membros ao Senhor. Antes, esses membros eram usados por Satanás para fazer a vontade da carne, mas agora eles devem ser santificados ao Senhor por fazer a vontade do Senhor. Aí você, abençoado, oh Jesus, e cheio do Espírito Santo, você vai fazer a obra do Pai Celeste. Você vai usar os seus olhos, a sua mente, né, a sua boca, né, os seus pés, o seu corpo, e vai dizer: habita em mim. Será que você pode levantar a mão e dizer: habita em mim, Espírito Santo? Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para a tua glória. Me dá o dom de línguas, enfim, que eu possa ser um canal de bênção por onde eu passar. Glória a Deus. Uma coisa mais maravilhosa, né? Hoje pela manhã recebi um telefonema de uma pessoa vizinha e disse: pastor Gênesis, me ajude, eu estou, e começou a contar o estado. E ali mesmo eu comecei a ministrar para ela. E eu vou dizer para vocês que eu me alegro nisso. É você se sentir nas mãos de Deus para socorrer uma aflito, socorrer o necessitado. E o Espírito Santo foi dando palavra, foi dando louvor, e foi ministrando. Depois a pessoa agradeceu. Porque é o Senhor que faz, mas você tem que estar exposto nas mãos dele para ser usado. O que tem acontecido com você quando alguém te procura desesperado? Como é que você está? O Espírito Santo te colocou como um socorrista. Já viu um socorrista? Ele sai para socorrer as pessoas. A vida dele, como um corpo de bombeiro, eu vejo muitos entram para apagar um incêndio, para tirar uma vida e acaba ele mesmo ficando lá morto. É isso. E nós estamos nas mãos de Deus para ser esse instrumento socorrista. Teu filho, a tua amiga, o seu colega de trabalho, o teu patrão, você tem que estar lá como um vaso de Deus. Ele é esse aqui, Senhor. Usa-me a mim. Eu quero ser, como diz Aline Bardo, né? Que eu possa ser uma ponte, que eu possa ser um socorro. Queridos, que há privilégio maior do que esse nas nossas vidas. Mas para isso, você tem que estar nas mãos do Espírito de Deus. Aí sim, você vai falar línguas e ser abençoado. Meu Deus, glória a Deus por isso, não é? A Bíblia fala que podemos orar em línguas hoje. Sim, a Bíblia diz que ainda podemos falar em língua como nos dias de hoje. Lá em 1 Coríntios 13, 8 a 10. Vamos ler. Eu disse 13, de 8 a 10. Eu leio e você me acompanha. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá,
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Estamos falando de corrente, há uma corrente de doutores, não é pastores simples, não, doutores que entendem que esse perfeito já veio calcando das Escrituras. Quando as Escrituras completou, as línguas não são mais necessárias. E ensinam isso em suas igrejas. Paciência. Mas eu entendo que essa vinda aqui é de Jesus. Quem vai falar a língua lá no céu? Fala para mim. Quem vai falar a língua lá em cima? Acabou. Vocês sabem que os idiomas foi uma punição de Deus para a humanidade. Vocês conhecem essa história, não conhecem? Está lá no livro de Gênesis. Porque Deus disse: espalhar, crescer, multiplicar, encher a terra. E houve lá um cidadão, Nimrod, o nome, e ele achou que tinha que fazer ao contrário, uma grande torre, porque a história de que o dilúvio tinha destruído a humanidade estava na mente deles, estava no conhecimento deles. E eles queriam invadir o céu, quem não sabe, pegar Deus, mas, meu Deus, que cabeça louca, né? Eles iam só invadir o céu, fazer uma confusão lá no céu. Ele não ia chegar para aquela torre lá no encosto, e o terceiro céu é inalcançável pelo homem. Então, uma distância que na nossa imaginação não é capaz de captar nem saber, apesar do que ele está aqui dentro com a gente. Mas ele está longe de um pensamento humano sem Deus. Tudo depende da tua aproximação de Deus para ficar perto do céu. Quer viver no céu agora? Se aproxima de Deus, que você vai sentir as delícias do céu já aqui na terra, né? Mas aconteceu que o próprio Deus desce e diz: vamos ver o que eles estão fazendo lá. Olhou e disse: se a gente não der um jeito disso aqui, ele vai ter que ir no seguro. Não que eles iam lá e Deus com medo fez. Meu Deus não tem medo de nada, queridos. Quem fala uma bobagem dessa porque não conhece o Deus que serve, não é isso? Mas o que Deus fez ali? Vocês se lembram do que Deus fez? Vamos lá, confundiu as línguas, não é? Não há outra explicação para o surgimento dos idiomas. Eu já vi uma professora de línguas falando isso. De verdade, nós não temos outra explicação para dizer como surgiram os idiomas, a não ser na Torre de Babel, que quer dizer confusão. Ali Deus confundiu, e aí, imagine, vocês que são pedreiros, traga água, o camarada traz cimento, traga cimento, o camarada traz areia, porque eles não se falavam, não se entendiam mais, não é? Daí, dispersaram e fizeram o que Deus queria, que era povoar. Que você que falava, vamos dizer que o pastor Luiz falando português, todo mundo foi com ele. O Gênesis falando espanhol, todo mundo foi com o Gênesis. E sucessivamente espalhou e eles povoaram a terra como Deus queria. No dia de Pentecostes, Deus fez o contrário, ele unificou, não é? Alguém já fez uma comparação. Na Torre de Babel a língua foi confundida. No dia de Pentecostes ela foi unificada, porque esse é o Espírito Santo que está em nós, que trabalha através de nós. E como ele usou Darim para falar inglês lá, pode te usar se quiser para falar hebraico, enfim, vamos pensar nisso aí, tá certo? Então está aqui, né? Explica que dons de profecia e línguas só cessarão no fim dos tempos, quando Deus tornar tudo perfeito. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que esse dom era só para a época dos apóstolos. É isso aí. Tá bom? Em 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo recomenda que a igreja a buscar o dom de falar línguas estranhas junto com outros dons. Mas a igreja de Corinto estava usando esse dom de maneira errada, como um show, para mostrar que eram muito espirituais. Então Paulo os corrigiu, explicando que é uma coisa mais pessoal entre você e Deus. O Espírito guia você em sua oração de forma misteriosa. Querer falar em línguas não deve ser motivo para desprezar os outros dons. Porque quando nós lemos aqui no capítulo 12, sobretudo no capítulo 12, a partir do verso
de número 30. Quer ver? Abre a Bíblia de vocês para ver que os dons ele distribui, porque os dois primeiros, os dons não é de ninguém. Eu não posso chegar aqui e ver o dom de profecia, você tem nada, você é usado. O dom, os dons são do Espírito Santo de Deus. Ele usa quem quer, quando quer, da maneira que quer, e você deve ficar sempre assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém? Vamos lá para o verso 30, diz assim: tem todos o dom de curar. Agora, falam todos diversas línguas. Aqui é uma interrogação que nem todos recebem. Se vocês perguntarem para as pessoas, o senhor tem dom de língua? Eu vou dizer para vocês: não tenho, não. Mas quando eu fui batizado, porque aconteceu uma coisa comigo, olha, eu voltando lá em 1962, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 17, né? 77, olha, me confundindo aqui. Eu tinha 16 anos. E eu tinha vergonha, porque o meu irmão Jorge, ele foi batizado do Espírito Santo. A gente ia para casa e ele ia falando línguas. De repente passava uma pessoa aí, ele falando língua, olha, eu falava língua, e eu ficava envergonhado. Eu falando, meu Deus, que vergonha, falando língua russa. É coisa de um crente maturo, um crente começando, porque eu estava iniciando na fé, não é? Um dia eu estou sentado dentro da igreja, vendo um profeta de Deus, falou assim: por que tu tens vergonha do meu espírito? Pede que eu te darei. É verdadeiro mesmo. E eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo. Tem vigília, tem consagração, e eu estou buscando. Um dia, eu estava, depois do trabalho, cheguei em casa, fui almoçar com meu irmão, de repente meu irmão falou assim: pega na minha mão, gente. Quando eu peguei nas mãos dele, o Espírito Santo desceu. Me batizou, eu estava jantando. O Espírito Santo me batizou. Olha que eu busquei no ponto, busquei aqui. Por que eu estava? E o Espírito Santo, sabe o que aconteceu comigo? Eu saí de casa para a igreja, falando língua até na igreja. Depois não falei mais. Parece que você está comigo, eu vou te mostrar o que eu faço, como eu faço, quando eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas falam todos, não todos, mas não importa. Você fala, não julgue o outro. O presidente desta obra, pastor Magno Guarani Simões, ele não falava línguas, ele achou que ele não era batizado. Aí um dia, você conheceu o Magno Guarani Simões? E isso foi lá em 1963, 64, lá para trás, você viu que aqui não era bem assim. Mas aí ele chegou e disse assim: gente, eu vou entregar essa obra, eu não posso presidir essa obra, eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não falo línguas. Deus tomou um vaso assim: meu céu, você acha que você faria o que você está fazendo se não fosse batizado no mesmo Espírito ou no caminho de ouro? Parou com a ideia de entregar. Fez, o encontro teve nas mãos de Deus que bênção, porque o homem também só é bênção. Diga comigo: o homem só é bênção quando está nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Eu gosto de ir para a Bíblia, né? Aqui, 2 Crônicas 15. Olha o que diz aqui. Isso aqui é uma lição para nós. Eu guardo tudo isso no meu coração, porque nesses meus 61 anos de crente, tenho vivido isso tudo. Está aqui, ó. Eu vou ler. Eu estou em 2 Crônicas 15, vou ler os versos. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: olha só, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Digo comigo: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, nos deixará. O segredo é não largar. O segredo, diga comigo, o segredo é não largar Jesus. Jesus é a tua salvação, Jesus é a tua justificação, Jesus é a tua adoção, Jesus é o teu salvador. Não larga. Aleluia. Imagine um bote salva-vidas chamado Jesus. Quem está nesse bote aqui hoje? Diga assim: eu estou no bote de Jesus. Enquanto você não larga esse bote, tu está
garantido a entrada do céu, porque esse corte está indo para o céu, vai te levar para lá. Mas se você pular fora do corte, o que acontece? Então não largue Jesus por nada. Uma vez um pastor, eu estou voltando lá atrás, desculpe, até eu tenho que falar. Eu era jovem, e muitos jovens se converteram, acho que eu já contei isso aqui. O nome dele era Luiz, nada mentira. O nome dele era Luiz. O Luiz, um jovem muito dinâmico, lá com a gente, buscando. Aí o pastor pregou: irmãos, o salvo é salvo eternamente, não se perde, porque ele foi salvo, o salvo não se perde. Ele pregou a doutrina da salvação, que é uma verdade. O salvo não se perde. Como é que o salvo pode se perder? Se é salvo, não vai se perder. Só que isso tem que continuar. Eu contei as 3 etapas da salvação, não foi quem lembra? É difícil a gente guardar informações. Primeiro é quando você aceita Jesus, crê em Jesus, está lá. Que crê, por batizar, você é salvo da condenação. Agora tem a segunda etapa, que é a santificação. Você é salvo do poder do pecado. Diga, salvo do poder do pecado. Agora tem a terceira parte da salvação, glorificação. O que é a glorificação? Você saiu daqui e foi salvo para a glória. Está lá com o Senhor. Esse é o mais glorioso. Mas não esqueça que entre você ser salvo da condenação, você tem o salvo do poder do pecado. Porque você está andando para o céu. E Satanás está lá no capítulo 5, versículo 8 de 1 de Pedro. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Abel foi salvo? Abel está salvo no céu? O segundo filho de Adão? Sim. Está salvo? Claro que está, irmãos. Caim foi salvo? Não. Caim está no inferno? Está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Caim. Por que Abel foi salvo e Caim está no inferno? Vocês estão percebendo? Foi o plano de Deus que Caim fosse para o inferno? Claro que não. Está lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, no verso 7. O pecado já está posto. Cabe a você dominá-lo. Isso serve para mim e para você também. O pecado está posto. Liga a internet. Vê a colega de trabalho. E não sei mais o quê. E o colega, o homem ou a mulher. A tentação vem. A estratégia de Satanás é fazer você tropeçar na palavra. E o que você tem que fazer? Diga não. Faça como José. Já imaginou José, um moço novo, bonito? Era bonito. Inteligente, porque o Espírito de Deus estava nele, com uma sabedoria tremenda. Vinha uma mulher linda. Já imaginou como é que era a mulher? Linda mulher. E chega para ele, tenta ele, um dia vem e tira a roupa toda na frente dele. José disse: não, eu não vou pecar contra o meu Deus, nem contra o meu Senhor e Sábio. Resistiu. Como é que diz o texto? Sujeitai-vos a Deus. Você tem para alguém? Sujeitai-vos a Deus. De novo, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a O que quer Deus. dizer sujeitai-vos a Deus? Sujeitar a palavra dele, se sujeitar aos mandamentos dele, é você estar na presença dele, está sujeitando a Deus. Se você está sujeito a Deus, a sequência do versículo é que diz: resistiu o diabo, completo, E ele mas primeiro você tem que se sujeitar. Sujeitar a palavra, as instruções, tudo. Porque isso é uma cadeia de ensinamentos, irmãos. É como se fosse uma construção. Uma construção você faz o alicerce, depois você faz as medições, depois você levanta as paredes, enfim, depois você faz a amarração. Você está percebendo? A salvação, a nossa vida em Cristo é assim. Você começa devagarzinho, lendo, meditando. Em que, Senhor, eu estou errando?
é muito bom nós lermos o Salmo 19, versículo 12. Vamos ler? Vamos lá. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia ela é a nossa instrução. O que está escrito no Salmo 19, versículo de número 12? Davi aqui vai exaltar, não é? O texto é assim: excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Mas quando chega no versículo 12, ele fala uma coisa, eu quero que vocês leiam comigo. Vamos lá. Salmo 19, 12, o que diz? Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que são ocultos. Você não está sabendo. Será que estou fazendo tudo certinho? Será que eu não estou tropeçando? Porque se você se incomodar com isso, a primeira coisa que você vai fazer é ler a Bíblia, porque ela é a lâmpada para os teus pés. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão fazer, pedir tudo e eu vou fazer. Vocês já imaginaram o que é você fazer uma oração e Deus te responder? Quem é que pode dizer assim, ora e Deus responde? Eu vou levantar minha mão e ver se ele responder. Porque Deus quer responder. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Mas para tudo isso acontecer, você tem que participar daquelas 4, condições que Deus estabeleceu, que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, depois orar, depois buscar a minha paz, depois Se arrepender. converter os seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu. Está aí a forma da oração com resposta. Então você tem que ver o que expurga do que são ocultos. Você diz, pastor, só vai falar de língua? Eu vou falar com o Espírito Santo que der. Então, estou entregando. Língua só não tem entregar a palavra de Deus. O texto aqui é básico. E obviamente que se você está falando em línguas, se você está buscando os dons espirituais, a tua vida tem que estar muito assim permeada pela palavra. O Espírito Santo tem que encontrar lugar na tua vida para te usar, porque ele te usar. Se há uma necessidade desse mundo, é de um homem cheio do Espírito Santo para falar o que Deus quer que ele fale, e aí Deus vai usá-lo para a glória de Deus. Amém? Assim, queridos? Então, Paulo nos corrigiu, explicando, é uma coisa mais pessoal entre você e Deus. O Espírito guia você em sua oração de forma misteriosa. Querer falar em línguas não deve ser motivo para desprezar os outros dons. Descubra aqui o que é a língua dos anjos. Geralmente a gente ouve a língua dos anjos. Vamos lá. Falar em língua não tem tanta utilidade no culto como profetizar, e nenhum dom presta sem o amor. Se você fala em língua, mas não tem ninguém para interpretar durante mas não tem ninguém para interpretar o que você está falando, não é? Na reunião, então ore em silêncio. É você e Deus. Fique falando você e Deus. Deixa eu terminar esse tópico. Bem baixinho. Você quer falar em línguas? Porque se você levantar com línguas, vai me chamar a atenção. Não vai edificar ninguém. Não é? Então que fale 1 ou 2, diz Paulo, e os outros olhem. Não pode haver no culto a confusão. Eu continuo aqui. Para não atrapalhar, 1 Coríntios 14, 28. Se na igreja onde você está não é aceitável falar em línguas, respeite isso durante o culto, para não causar escândalo. Você pode orar em línguas em privado quando quiser. Você está dando um culto de uma igreja tradicional. Você sai falando em línguas, irmão, lá do passeio. Não, você está visitando. Então vamos tomar cuidado para não causar, vamos dizer, um mal-estar até na sua participação no culto. Faça, uma vez eu fui visitar um senhor doente, ele morreu de ele era de uma denominação, que eu não quero falar o nome. Ele disse assim, pastor, por que essa igreja se cobre por dentro? Aí eu falei, meu irmão, eu vou te visitar, você não está bem. Vamos falar de coisas que nós comunicamos, vamos falar da glória de Deus. Deixa esses pontos que nós temos diferença, não vou colocar nele não. Porque se eu for começar a tentar convencê-lo, eu não vou conseguir. Mas vou quebrar minha comunicação, não é verdade isso?
É a mesma coisa você chegar. Quando eu cheguei para trabalhar em Vila de Carangola, fiquei lá 8 meses. A igreja tinha 37 crentes. Quando saí de lá, a igreja tinha 70 e poucos membros. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei nessa igreja, sabe qual era a briga? Era sobre o véu. Porque as irmãs queriam que a Assembleia de Deus botasse véu. E a Assembleia de Deus dizia: véu é um sinal de prostituição, porque fulano para prostituir. Agora vocês veem. Aí quando eu cheguei, eu falei: gente, vamos entender, a Assembleia de Deus não usa véu. Você não vai doutrinar a Assembleia de Deus para usar véu. Agora, ela não vai nos doutrinar também que o véu é isso. Vamos explicar, nós vamos respeitar. Sabe o que aconteceu ali, nesse período? Uma das igrejas que mais me ajudou em Vila de Carangola, pastor Sidenil, não é? Foi a Assembleia de Deus. Um dia eu levei a igreja nossa lá, que já estava com quase 80 crentes, encheu a Assembleia de Deus. Aí pior que o povo que chegou atrasado, olhou assim, a igreja estava toda de véu. Mas com amizade, com respeito, nós fizemos uma campanha em 3 dias para uma cidade pequena, evangelizando 3.000 pessoas. Vocês já imaginaram? Que coisa gostosa, não é? Trabalhar juntos? Porque é aquilo que dizia Jabes no tempo que ele estava na graça aqui em São Paulo, nós temos as coisas que nos unem e nos separam. Para que tocar em assuntos que nós não comungamos, não temos a mesma visão? Quando tem tanta coisa boa que nós comungamos, eu acho que temos que ficar igual Paulo, cada um caminha com aquilo que alcançou. Você não alcançou, eu alcancei, você alcançou, eu não alcancei. Vamos respeitar e respeitar um ao outro, porque isso é saudável, não é isso? Então, é isso que nós precisamos poder. Você pode orar em língua, em privado, quando quisermos. Eu vou ter que continuar, porque vocês veem, eu trouxe tudo aqui, já bem organizadinho, mas o Espírito Santo vai abrir o leque e a gente vai passando para vocês. Amém, sim, queridos? Amém. Continuamos na outra terça-feira que eu estiver com vocês, dessa a 15, né? Esse de hoje a 15, né? Amém, queridos? Amém. Eu vou perguntar se tem alguma dúvida, mas se tiver, vocês têm o meu WhatsApp, manda para mim, senão se eu for ficar tendo dúvida, pode atrapalhar um pouco a saber. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os anúncios da semana são de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, tem oração aqui na nossa igreja. Quinta-feira tem culto, às 19h30. E sábado é aniversário da igreja em Jardim Mabel. O culto se inicia às 18 horas. E o endereço eu enviei lá no grupo de WhatsApp. Então os irmãos vão lá, olha, Rua Francisco Banelli, 491, Jardim Mabel. Está lá registrado bonitinho para você colocar no seu GPS e conseguir chegar lá no horário. E ênfase no horário, porque lota. Então 18 horas, não se confunda, não é 18h30, não é 19, são 18 horas no sábado, o aniversário da igreja de Jardim Mabel. Domingo tem escola bíblica dominical às 17h30 e tem um culto às 19 horas e você está mais do que convidado para tudo isso. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Paulo está orando e vai ter a resposta. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por estes momentos aqui neste lugar, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por o Senhor ter usado o teu filho, Pai, neste lugar. Pelo Senhor, Pai, ter falado conosco, Pai, ter abrido para a nossa mente, Pai, para nós entendermos, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que o Senhor, Pai, possa estar nos ajudando, nos capacitando, nos fortalecendo, Pai, para que no próximo culto, Pai, possamos estar aqui juntos, Pai, para ouvir, Pai, mais e mais da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa estar, Pai, abençoando cada um
aquele que vai de carro, aquele que vai de ônibus, que as tuas mãos santas e poderosas, Pai, possam estar livrando, Pai, guardando, meu Deus, e protegendo, Pai, que possa ter uma noite abençoada, Pai, debaixo da tua graça, Pai, e que amanhã, Pai, o Senhor Jesus possa estar com as tuas mãos, Pai, estendida e derramando a tua graça, Pai, sobre a vida de cada um, Pai, abençoa os nossos vizinhos, Pai, derrama, Senhor, meu Deus, a tua graça, aquele que não pode vir, Pai, que o Senhor possa estar continuando, Pai, ajudando essa vida, aquele que está fraco, Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo, Pai, nós te pedimos a tua graça, Pai, sobre a vida, Pai, de todos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. E agora, querida e amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja por todos vós e por todo o povo de Deus da terra. E todos nós dizemos amém. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja de São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti,
está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí 40 mil reais, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus bendito, tudo deixa, tudo entrega, tudo